Olá, eu sou o Roberto Coelho, você está em Um Lugar e Suas Histórias e nós estamos falando aqui do Enem. E vamos continuar a aula passada, Revolução Industrial. Tudo bem? Vamos lá! A Revolução Industrial também gerou grandes transformações no modo de produção de mercadorias. Antes do surgimento da indústria, a produção acontecia de modo de produção manufaturada, isso é, o modo de produção manual, que utilizava então a capacidade artesanal daquele então que produzia o produto, né? Produzia o produto, é meio estranho. Aí a manufatura foi substituída pela maquinofatura, a máquina que faz a produção, né? Com a manifu, ou, com a manufatura, não era mais necessária a utilização de vários trabalhadores para produzir uma mercadoria, pois uma pessoa manuseando uma máquina conseguia fazer todo o processo sozinha. Com isso, o salário do trabalhador despencou, uma vez que não eram mais necessários tantos funcionários para habilidades manuais. Isso é evidenciado por uma estatística trazida, então, pelo Eric Hobsbawm, que mostra como o salário do trabalhador inglês caiu com o surgimento da indústria. O exemplo levantado foi o Bolton, cidade no oeste da Inglaterra. Em 1795, um artesão ganhava 33 shillings, mas em 1815 era de 14. Olha só como isso foi sendo rebaixado, né? Além do baixo salário, os trabalhadores eram obrigados a lidar com uma carga de trabalho extenuante. Nas indústrias inglesas, o período de revolução industrial, a jornada diária de trabalho era de 16 horas, com apenas 30 minutos de pausa para o almoço. Olha só, hein? Não havia nenhum tipo de segurança para o trabalhador e acidentes aconteciam todas as horas. O acidente mais comum era quando o trabalhador tinha seus dedos presos na máquina, e muitos perdiam os dedos, né? Os trabalhadores que se afastavam por problema de saúde podiam ser demitidos e não receberiam, então, o seu salário. Só eram pagos os funcionários que trabalhavam efetivamente. Essa situação degradante fez com que os trabalhadores se mobilizassem e, então, criaram sindicatos para as suas representações. Como que era isso? Então, o cartismo e o ludismo, dois grandes movimentos de trabalhadores que surgiram, então, de organizações. O ludismo então, destacava um período de 1811 a 1816, e consistia em invadir a fábrica, destruir as máquinas. Isso acontecia com os adeptos, então, do ludismo, que afirmavam que as máquinas estavam roubando os empregos dos homens e, portanto, deviam ser destruídas. Os cartistas, por sua vez, surgidos ali em 1830, lutavam por direitos trabalhistas e direitos políticos, então, para a classe trabalhadora. A principal exigência era o sufrágio universal masculino na época, né? Isso é, o direito de que todos os homens pudessem votar. Também exigiam que a classe tivesse representatividade no parlamento inglês. A mobilização dos trabalhadores resultou em algumas melhorias ao longo do século XIX. A pressão exercida nos trabalhadores dava principalmente por meio de greve. Uma das melhorias sensíveis conquistadas, então, pelos trabalhadores foi a diminuição para 10 horas de trabalho, por exemplo, né? A mobilização, então, foi continuada, então isso se expandiu para a França, isso se expandiu para, então, as ideias da Revolução Francesa, na época, que também tinha essa confiança, não é? É isso aí.
A Revolução Industrial despontou pioneiramente na segunda metade do século XVIII, na Inglaterra, e aí foi se espalhando, né? Então é importante a gente saber disso, não é? Primeiramente, é importante estabelecer o desenvolvimento tecnológico, industrial, e aí isso aconteceu na Revolução Gloriosa. O que foi isso, né? A Revolução Gloriosa acontece ali em 1688, e foi, então, o fim da monarquia absolutista na Inglaterra, a Revolução Puritana. Então, ela se tornou uma monarquia constitucional, parlamentarista. Então, lembra isso, porque cai lá no Enem, hein? A burguesia conseguiu consolidar, então, enquanto classe e governar de maneira a atender os interesses econômicos acontecidos, então, desenvolvimento do comércio e as revoluções dos séculos XVII, citadas, então, aí a Revolução Gloriosa e tudo mais, né? E aí, então, tudo isso veio a formar essa possibilidade da Revolução Industrial. Não bastava, então, somente o excedente do capital para garantir o desenvolvimento industrial. Eram necessários trabalhadores, era necessário mão de obra. E, então, isso estava relacionado ali no ponto do desenvolvimento, né? Os cercamentos aconteciam na forma da lei, que permitia que as terras comuns fossem cercadas e transformadas então em pastos. A terra comum era parte do sistema feudal e estimulava então as áreas a serem ocupadas e cultivadas por camponeses, né? Então, com os cercamentos, os camponeses que habitavam essas terras foram expulsos. E as terras foram transformadas em pasto para a criação de ovelhas, porque o importante era ter a lã para poder fazer a tecelagem, para poder fazer a produção, e assim por diante, tá? Sem nenhum tipo de qualificação, esses camponeses tiveram que trabalhar em locais que forneciam um emprego, e o lugar que fornecia o emprego era a indústria. Assim, as indústrias, então, se desenvolveram na Inglaterra, tá? A adesão dos trabalhadores às indústrias ocorreu de maneira massiva, então todo mundo queria trabalhar, né? Proibir, então, era proibido a vadiagem, ou seja, era proibido você não ter emprego, então forçosamente você tinha que ter um emprego aí colocado, né? A Revolução Industrial são grandes modificações econômicas, tecnológicas, capitalistas, a organização de sociedade, as transformações, então, econômicas, sociais, vividas, então, em toda a Europa Ocidental, limitadas, então, primeiro à Inglaterra, mas depois a toda a Europa, como sabemos. Nós tivemos várias fases, então vamos lá. A primeira fase da Revolução Industrial é de 1760 a 1850, estabelecida, então, a sociedade meio, né, possibilitava a existência de novas formas de produção. E aí, então, a substituição da energia produzida pelo homem e substituída, então, pela vapor, não é? Substituindo, então, a produção artesanal pela indústria. A existência de novas relações de trabalho, tá bem? Então, é isso aí, a gente tem que saber essas coisas. Depois, a Revolução Industrial, o petróleo passou a ser utilizado, então, a partir como fonte motor, então, motor a combustão. A segunda Revolução Industrial é um período ali entre os meados do século XIX, começo do século XX, até, então, a Segunda Guerra Mundial. Compreende, então, avanços tecnológicos ainda maiores, né? O mundo pôde vivenciar criações que aumentaram bastante a produtividade. Então, vamos lá. Petróleo, motor a combustão, a eletricidade, pesquisas de laboratório, e aí, então, o funcionamento de motores elétricos, motores a explosão, o ferro, que antes era largamente utilizado, passou a ser utilizado o aço. Depois nós temos a terceira revolução industrial, que é conhecida como a revolução tecnológica ou tecnocientífica, né? Então, aí a gente tem aí as transformações. Então, as transformações todas que aconteceram na robótica, o capitalismo financeiro, a introdução da biotecnologia, as áreas de genética, as telecomunicações, a ideia de transporte, a transformação de produtos, os espaços geográficos, a vida da sociedade, tudo isso daí vem na terceira revolução industrial. Todo esse desenvolvimento proporcionaram, então, avanços grandes científicos. Então, isso aí a gente chama de globalização.
Tudo converge a uma diminuição do tempo e das distâncias, ligando, então, pessoas, lugares, transmitindo informações instantâneas, superando, então, os desafios e obstáculos que, então, se tinha no começo lá do século XIX e aqui já no final do século XX, né? Tá aí. Consequências. De modo geral, a Revolução Industrial transformou não só o setor econômico e industrial, mas também todas as relações sociais, né? Então, nos últimos 100, 200 anos, nós mudamos todas as ideias sociais que a gente tem, né? A Revolução representou transformações e consequências de avanços, não é? Para cada período que a gente teve aí. Então, tem que pensar nisso e olhar para isso, para ver o quanto que essas todas transformações estão na nossa vida, né? Nós estamos aqui fazendo aqui uma apresentação num sistema virtual por conta da tecnologia da Revolução Industrial, né? Então, se você olhar para isso, você tem aí uma ideia bastante importante para a gente conversar. É isso aí. Um lugar, suas histórias, prova do Enem, e nós estamos aqui, então, falando para vocês um pouquinho de cada parte para que você esteja preparado quando você for fazer lá o seu Enem. Se você gostou, dá o seu gostei. Se você não gostou, dá lá o seu não gostei. Se você gostou mesmo, põe lá no sininho para receber mais. Acompanhe a gente na quarta-feira com cidades e bairros da cidade de São Paulo, na sexta-feira com cidades do Brasil e vamos lá, eu te espero. Até lá!